Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação. Eu quero bendizer nesta manhã o Teu nome, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de estar na Tua casa de oração, pela oportunidade de levantarmos, de estarmos aqui hoje em comunhão uns para com os outros, a oportunidade de conhecer mais do Senhor e sermos conhecidos do Senhor. Ó Deus, o que daríamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito? Eu quero te bendizer nesta manhã e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor fará não só na minha vida, mas na vida de cada irmão que aqui está. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo, por mais pesado que estejam os nossos corações, aflitos pela adversidade, pelas circunstâncias deste presente tempo, mas não podemos esquecer que a sua potente mão, Deus Todo-Poderoso, continua estendida para abençoar-nos. Os seus ouvidos continuam abertos para ouvir o nosso clamor. E nesta manhã nós queremos tirar de nós tudo aquilo que possa impedir a plena comunhão contigo, ó Deus de Israel. O Senhor que nos amou antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo que nós viéssemos a sair do ventre de nossas mães, antes que venhamos a falar, o Senhor já sabia o que iríamos proferir por palavra. Antes mesmo de pensar, o Senhor já sondava o nosso pensamento e o nosso coração. E como não adorar a este Deus onisciente que é sabedor de todas as coisas? Como não adorar ao Deus onipotente que é todo poderoso, e aquele que é onipresente, que está em todo lugar? E o Senhor é o que sonda, escrutina e conhece o nosso coração. Ainda que sejamos, Deus Todo-Poderoso, falhos, o Senhor continua imutável, permanecendo da mesma forma de eternidade a eternidade. Ó Deus, que nesta manhã, ó Espírito Santo que já está no nosso meio, continua tendo liberdade para caminhar, para falar a cada coração. Olha em nós, Senhor, se há algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno da Tua vereda, a Tua justiça. Passa endireitando as veredas que aqui estão. Tira o pensamento de tribulação, tira o pensamento de tristeza e preocupação. Toma cativa a nossa mente nesta manhã deste domingo, este domingo maravilhoso, porque mais um dia nós levantamos na Tua presença. Toma-nos, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, e que tenhamos uma escola bíblica abençoada pelo santo nome de Jesus. E o povo de Deus nos diz amém, aleluia e glória a Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar louvando, querido, ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti, tu és tremendo. E
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluias, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10. Depois vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. E leremos também o Salmo 122. Esdras, capítulo 7, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 4. Esdras, capítulo 7, verso 10. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. E depois leremos o Salmo 122. Amém? Dá para projetar? Ainda não, né? Então vamos lá. Esdras, capítulo 7, verso 10 nos diz: porque Esdras tinha disposto no seu coração buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16 nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E agora, queridos, Salmos 122, bastante conhecido. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, para que os nossos pés juntam as tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia. Mais um dia na casa do Senhor, queridos. E essa já com um toque especial, porque é a penúltima escola bíblica do ano. Então, queridos, bom estar aqui pelas misericórdias de Deus. Assim, queridos, como Esdras, ele tinha disposto no seu coração buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que tenhamos, queridos, a cada dia amor de buscar a lei do Senhor, assente no seu coração. Estarmos na casa do Senhor, estarmos aqui dizendo: Pai, eu te amo e não quero me apartar dos teus atos. Eu quero ter amor de estar na sua casa, onde muitos, queridos, já estão perdendo. E pela misericórdia de Deus, mas assim como Esdras, assim como foi dado a Timóteo, buscar, guardar, para que primeiro edifique a sua vida e ajude a edificar a vida dos irmãos. E estamos aqui hoje na casa do Senhor para que nós possamos, além da edificação da nossa vida, ensinar e ajudar que os irmãos também cresçam em graça e conhecimento da palavra do Senhor. Vamos nos despedir e quando nós voltarmos continuaremos a entoar. Os irmãos estão dispensados em suas classes. 10 e 15 nós estamos aqui de volta para continuarmos a segunda parte da EBD, amém? Deus nos abençoe, queridos. Só daí.
com júbilo ao Senhor. Todos moradores da terra, serve ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, serve ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, Ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, Ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Sim, vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Mais uma vez. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor,
para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Graça e paz, queridos, os irmãos podem assentar-se. Estou aqui para falar da campanha de missões nacionais, um lembrete para os irmãos. Minha pátria para Cristo, repetir rapidamente, vamos lá? Minha pátria para Cristo. Fique de pé aí, irmã Dilma, por favor. Aqui, ó, fazendo... Rapidamente, vem cá, irmã Dilma, enquanto eu falo. Minha pátria para Cristo. Queridos, vocês receberam um cofrinho para ser entregue da campanha de missões. Quem recebeu o cofrinho, levante a mão. E aí uma irmã me disse assim, poxa, mas está tão difícil ter moedas, né? Mas o cofrinho não é só de moedas não, queridos. Vocês podem botar cédulas, tá bom? Quem quiser botar, pode botar R$100, R$200. Aquilo que Deus tocar no seu coração, queridos. Aqui, ó, minha pátria para Cristo. Mas eu quero pedir principalmente que os irmãos estejam orando. A nossa pátria carece de orações. Então, não esqueçam, tá bom? Estamos aguardando a contribuição de vocês. Obrigada, irmã Dilma. Obrigada, queridos. Até dezembro, mas eu vou estender um pouco para janeiro, para poder eu receber, tá bom? Deus abençoe, desde já eu agradeço. Obrigada, irmã Raileide agora. Da igreja? O alvo da igreja, estão me perguntando aqui, ó, R$7.000. Tá vendo, queridos? Para Deus, nada. Porque nós servimos ao Deus que é dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra, o mundo. Então tudo pertence a Deus. Glória a Deus, contando com vocês, tá bom? Obrigada. Bom dia, queridos, que a graça e a paz permaneçam no coração de vocês. Hoje eu tenho um convite muito especial. Às 18h30, o coro feminino dessa igreja estará cantando a mais bela história de amor. O verdadeiro amor nasceu no Natal. E por isso nós queremos te convidar, você e toda a sua família, para estar aqui conosco esta noite. 18h30, você tem um encontro marcado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, glória a Deus. No dia 25, queridos, vai ser a nossa comemoração, apresentação no Natal. As crianças estarão à frente do culto e o culto será às 19h. Então convide os seus familiares, convide as suas crianças, filhos, sobrinhos, netos, para estarem aqui dia 25 conosco nas 19h. Hoje é 18h30, mas no dia 25 será às 19h. Amém? Amados, Provérbios 3:9 nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Já o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 38, nos diz: dai e dar-se-vos-á a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Com estes versos eu quero convidar os irmãos para continuarmos adorando agora, trazendo os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Você que veio preparado, querido, para dizimar, para ofertar, venha em nome de Jesus. Aos amados visitantes, fiquem livres. Esse é um dever do povo de Deus, mas se você se sentir aqui, querido, quiser ofertar, fique em paz em nome de Jesus. Amém? Eu quero logo aqui agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes. Nós temos uma família linda que está ali atrás. Aí, fique de pé aí, meus irmãos. São parentes do irmão Davi, filho da irmã Inês. Olha, estão aqui do interior de São Paulo. A nossa irmã é de uma cidade que Nayara conhece, Conceição do Almeida, Nayara, ó, a irmã. Só faltou dizer que é de Afligidos ali agora, ó.
Ela é de Conceição do Almeida. Depois veja se não é parente de Bittencourt aí, se vocês não são parentes. Mas, queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. São nossos irmãos em Cristo, estão aqui nos visitando. O que é que a igreja tem a dizer? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado. Vamos louvar, vamos dedicar ao Senhor nesse momento, amém? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos desejo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Desejo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, tristeza, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passará. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Diz hoje uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com os outros bens, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Desejo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado, exaltado seja o teu santo nome, ó Deus. Pai, queremos te agradecer, Senhor amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Senhor amado, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, ó Deus. Pai, queremos te agradecer, Senhor amado, por cada dízimos e ofertas que foi dedicado aqui nesta manhã, Senhor amado. Ó Deus, continue abençoando o teu povo, Senhor amado. O Senhor é aquele que sabe, ó Pai, sonda e conhece, ó Pai, cada coração nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades, ó Deus. Pai, eu te peço neste momento, ó Pai, venha suprindo, ó Pai, as nossas necessidades, Senhor amado, conforme, ó Pai, o que cada um está necessitando nesta manhã, Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, amém? E sem perca de tempo, queridos, queremos louvar ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que o Senhor concedeu ao nosso querido pastor Dami, que está aqui hoje. Ele será o ministro que estará trazendo a palavra do Senhor, o sermão nesta manhã. Eu quero convidar o pastor Dami. Como ele disse, ele veio hoje fantasiado de pastor, segundo ele falou, mas pastor não se fantasia. Impecável, ó. Até o suspensório combinando com a cor do terno. No dia que eu chegar nesse padrão aqui, eu vou agradecer a Deus, amém? Seja bem-vindo, meu pastor, em nome de Jesus mais uma vez. Sem demais apresentações, amém? Como o pastor Jorge sempre diz, estamos submissos hoje ao púlpito na sua autoridade. Isso aqui vai funcionar? Vai funcionar, já coloquei aí. Obrigado. Se não funcionar, a gente muda agora, em nome de Jesus, amém? Amém. Oi. Ah, então é parente do pastor Jorge também, viu? É Ferreira. Esse povo que veio de Portugal, que mudou o sobrenome, né, para profissões, hein? Ferreira vem de ferreiro, não é isso? Dizem que somos originários dos judeus. Tá vendo? Então, graças a Deus. Deus seja Agora não é contigo. bom falar nisso não, senão começa a ser morto aí por acaso. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio sempre pregar aqui para os irmãos, trazer a mensagem. O pastor Jorge convidou-me
para fazer uma espécie de resumo da lição que os irmãos estudaram na escola bíblica dominical. Agora, a lição é de 3 meses. Se eu fosse pegar as lições e percorrer todas as lições, seria, como se costuma dizer, chover no molhado, porque os irmãos já passaram por essas lições. Então eu fechei os olhos para o que está na revista e, como teólogo, eu fiz uma trajetória da salvação, usando apenas o tema da lição, que é a grande salvação, né? Esse é o tema da lição, do trimestre todo. Então eu vou trabalhar em 2 domingos. O pastor Jorge me chamou para 2 domingos. Nesse domingo de hoje, eu vou percorrer o caminho da grande salvação com os irmãos, de uma maneira bem didática, para os irmãos pegarem e guardarem. Já passei a cópia para o pastor Jorge, se cobrem dele depois. Ele vai dar para ir para a igreja, na próxima oportunidade, toda a cópia dessa mensagem que eu tenho aqui agora. E domingo que vem eu vou continuar o assunto, arrematando com alguns assuntos de alta indagação que eu acho que a revista não abordou. Então vamos lá. O texto está... Obrigado, irmão. O texto está baseado em Hebreus capítulo 2, versos 2 e 3. Podem ficar sentados assim mesmo, eu vou ler. Eu não quero nem usar a minha Bíblia. Eu transcrevi da Bíblia. Porque, para mim, como pregador, eu acho que quando o povo está procurando na Bíblia, ele já se distrai. Então, é melhor que todo mundo fique quietinho com a cabeça, não mexa para lá e para cá, para não misturar. Vamos começar a trabalhar. Diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Em Hebreus capítulo 2, versos 2 e 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A grande salvação é o nosso tema. Preliminarmente, esta expressão, grande salvação, pede logo de início uma explicação mais aprofundada, porque nenhuma religião do mundo, nem das antigas, nem das modernas, ofereceram ao mundo um plano de salvação tão abrangente como a salvação que nós temos na palavra de Deus. Por exemplo, Jesus disse: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Em outra ocasião, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Eu estou usando aqui a Bíblia de Estudo, palavras-chave de hebraico e grego. É uma Bíblia muito importante, muito boa. Vejam só, notem o conteúdo dessa salvação. Quem crê tem o amor do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem morada nessa pessoa. Viremos para ele, faremos nele morada, né? Depois, essa pessoa terá a vida eterna, e Jesus a ressuscitará no último dia. Isso quer dizer que essa salvação recupera tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo. Eu, quando vejo esse povo todo tatuado, inclusive crentes, nada contra vocês, todo tatuado, que é um expediente feito
para deuses pagãos, eu fico pensando quando o corpo deles ressuscitar, como é que vai ficar? Porque Jesus, quando ressuscitou, tinha os sinais dos cravos nas mãos. Então o corpo dele veio com tudo como quando tinha. Ele só passa a ser um corpo de natureza espiritual. E agora na ressurreição, como é que vai ser? Nenhuma religião do mundo oferece uma salvação desse tipo. Jesus diz claramente: eu o ressuscitarei no último dia. Bom, isso preliminarmente. Agora, a guisa de introdução. Para nós adentrarmos na trajetória da grande salvação, precisamos começar pela grande perdição. Salvação de quê? Salvação de quê? A grande perdição. No capítulo 3 de Gênesis, encontramos a história da entrada do pecado no mundo. Há certas coisas que Deus faz que Ele não quer desfazer por questões éticas. Por exemplo, quando Adão e Eva caíram, tentados pelo demônio, pelo diabo, que era Lucifer, um anjo lá do céu, um anjo altamente graduado, que Deus expulsou do céu e veio para o planeta Terra bagunçar a obra de Deus, Deus poderia dizer assim: vou desmanchar isso tudo, vou acabar com isso tudo, vou acabar com tudo isso, desmancha isso tudo, vamos fazer de novo. Deus não fez assim. Deus não destruiu Lúcifer, Deus não destruiu Adão nem Eva. Deus deu a volta por cima e usou uma metodologia para resolver o problema a longo prazo. A longo prazo. Essa é a questão ética de Deus. Não vou discutir aqui ética, porque eu não tenho espaço para isso, não tenho tempo para isso. Veja então, para começar, Deus teve que criar um recurso para punir a serpente, que é Satanás. Esse recurso se chamou inferno. Deus criou. Deus não destruiu Satanás, o anjo de alta categoria que ele criou, mas que se rebelou contra o Criador. O grande pastor canadense Oswald Smith disse que inferno é o hospício do universo, que vai receber todos os loucos espirituais. Então, para lá vai o diabo também, que é um louco espiritual, fez loucura. É muito interessante. Esse lugar, Jesus disse que esse lugar foi criado para o diabo e seus anjos. Mas quem obedece o diabo vai para lá também. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, Jesus criou esse lugar. Então, eu quero apresentar essa mensagem em 4 estações de argumentação. Eu chamo de estação. 7 estações de argumentação. Primeira estação, a salvação prometida. Segunda, salvação profetizada. Terceira, a salvação inaugurada. Quarto, a salvação realizada. Quinto, a salvação garantida. Sexto, salvação em operação. Operai a vossa salvação. E sétimo, a salvação consumada. Está bem didático, bem apropriado para os irmãos guardarem. Então vamos trabalhar nessas 3 coisas, vamos ver se a gente consegue vencer isso no tempo. Primeiro, salvação prometida. Quando aconteceu a tragédia no Éden, Deus prometeu que da semente da mulher surgiria um que iria ferir a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis 3,15. Os teólogos chamam isso de proto-evangelho, isto é, o primeiro evangelho que surgiu depois da queda, depois do pecado. Então, a versão da Bíblia, a mensagem em linguagem contemporânea traduz: declaro guerra entre você e a mulher, entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. É uma guerra. Essa salvação foi prometida, mas nesse meio tempo vai haver uma grande guerra, um longo tempo que vai passar.
Daí Deus começou a desenvolver uma linhagem de pessoas que invocaram o seu nome, depois de algum tempo, quando nasceu Enos, que era filho de Sete. Diz que então se começou a invocar o nome de Deus. Quer dizer, aquele tempo o povo vivia séculos, 600 anos, 500 anos. Então, certas tradições que Adão conheceu, ele foi passando. Tradição do latim traditio, passo de mão em mão. Então, desenvolveu-se uma tradição, uma linhagem de pessoas que invocavam a Deus. Não por revelação, como foi a de Moisés, mas por tradição. Aí passa por Noé, Abraão, Melquisedeque, depois Jetro, sogro de Moisés, que eram sacerdotes de um tal Deus Altíssimo. Era o mesmo Deus, o Deus da Bíblia. Então essa linhagem se desenvolveu nesse período. Mais tarde surgiu Moisés, da nação que chamou Israel, e com Moisés veio a revelação do Deus Altíssimo. Aí sim, o Deus Altíssimo, depois de muitos séculos, revelou-se pessoalmente a Moisés. Deu a Moisés instruções para prosseguir a trajetória. E Moisés fez isso com fidelidade. Então aí surge a religião revelada numa nação que Deus escolheu em Abraão, que se chamou Israel. E dessa nação iria surgir o Salvador, o Messias, Meshiach, que quer dizer ungido. Messias, em hebraico, é a mesma palavra em grego, Cristo. Ho Christos, o ungido. Meshiach, o ungido em hebraico. Então, estava prometido. Essa é a primeira parte da salvação prometida. Deus prometeu a salvação. Depois, vem a salvação profetizada. Isto é, para que o povo começasse a compreender a trajetória da salvação que um dia iria surgir para eles. Chegando o período das profecias, Deus começou a profetizar sobre a salvação. Aí tem várias profecias que eu não vou citar, nem pedir os irmãos para procurar, vou dar isso por escrito aos irmãos. Mas uma delas, por exemplo, Isaías 7,14, que fala do Emanuel. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Várias profecias. Essas profecias de Isaías, o capítulo 53, por exemplo, pinta ao vivo a crucificação de Jesus, que sofreu. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, etc. Vai por aí. Então, surge aí a salvação profetizada. Na época do cativeiro babilônico, surgiram as sinagogas, porque lá na Babilônia não tinha templo, e o povo judeu só podia apresentar holocaustos no templo. O templo deles foi queimado, em Jerusalém foi destruído. Então eles criaram a sinagoga. Sunago quer dizer reunido, reunião. Então a sinagoga dos judeus, na verdade, é um protótipo da nossa escola bíblica dominical. Era um lugar onde os judeus se reuniam para discutir a Bíblia, as profecias. Então os judeus começaram lá na Babilônia a discutir essas profecias, a estudar essas profecias. Então, essa sinagoga depois veio para Jerusalém, quando os cativos vieram, porque ainda não tinha o templo, eles iam reconstruir o templo. Então, cerca de um século depois da volta do povo de Israel para Jerusalém, construir o templo, construir a cidade e tudo mais, encerrou a profecia canônica. Parou de haver aqueles homens gritando pela cidade, assim diz o Senhor. Isso terminou com Malaquias, 100 anos depois. Então, parou a profecia canônica. E surgiram, então, autores religiosos escreveram livros religiosos, mas que não eram inspirados e nem fazem parte da nossa Bíblia. São os livros apócrifos, que nós chamamos, alguns deles estão na Bíblia católica. Eu tenho uma revista para a escola dominical, a Bíblia, Origem e Formação, em que eu mostro a infinidade de livros
de livros apócrifos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Mas, muito bem, então, a salvação, a grande salvação, começou a ser profetizada e estudada nas sinagogas. Mais para perto do cumprimento das profecias, anjos começaram a anunciar o nascimento de João Batista, preparador do caminho do Salvador. João Batista foi uma espécie de batedor, aquela moto que vai na frente do presidente da República, abrindo caminho. Ele foi um batedor, que vinha para abrir caminho para o Salvador. E ele foi, ao mesmo tempo, não somente um batedor, mas um elo entre a profecia do Velho Testamento e a profecia do Novo Testamento. Bom, então, a salvação profetizada termina aí. Vem, então, a terceira estação, que é a salvação inaugurada. Pouco tempo depois do anúncio do nascimento de João Batista, começou a ser anunciado pelos anjos o nascimento de Jesus. E Jesus nasceu. Então, na época do Natal, do nascimento de Jesus, né? Era a chegada do Salvador, o maravilhoso Natal. Aliás, entre aspas, aqui, abrindo parênteses, eu fico revoltado com essas propagandas de Natal. O povo fala em Natal com forró, Natal não tem nada a ver. Papai Noel não tem nada a ver com Natal, é criação do comércio, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Ninguém fala no nome do dono da festa, ninguém. Bebida, muita cerveja, muito acidente de trânsito, não tem nada a ver com Natal. Mas todo mundo quer o Natal porque é uma festa, né? Bom, vamos lá. Essa inauguração é chamada por Paulo, veja só como Paulo chamou essa inauguração. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Plenitude dos tempos. Quer dizer, chegou o tempo de cumprir-se a inauguração da salvação. Mas vejam que Paulo tem o cuidado de empregar a mesma palavra lá do Éden, nascia. O Espírito Santo foi dado como garantia. Jesus, só um momento, eu não posso misturar minhas páginas aqui. Foi dado como garantia. Ele diz assim, o apóstolo Paulo em Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O que é penhor? Você está sem dinheiro, tem um anel de ouro, vai na Caixa Econômica, bota o anel lá, ele fica como penhor e pega um dinheiro emprestado. Quando você resolver seu problema, você traz o dinheiro e resgata o seu anel de ouro, é o penhor. O Espírito Santo foi dado ao crente como penhor, isto é, como garantia de que ele está salvo. Note bem, isso é uma coisa que o crente tem que botar na sua cabeça para sempre. A garantia de que nós temos a salvação, estamos salvos, é esta, de que o penhor, o Espírito Santo, está conosco. O apóstolo Paulo fala que nós fomos, o Espírito Santo nos foi dado, o Espírito Santo habita em nós, esse é o penhor que está aí. E tem uma coisa, hein? Não tem crente sem o Espírito Santo. Se ele é crente é porque tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo e leva o crente a aceitar Jesus, a sua salvação. Muito bem. Então Jesus já havia prometido também: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É a garantia, salvação garantida. No próximo domingo, uma das argumentações que eu vou usar é a perda da salvação. Um teólogo holandês criou isso. Isso não existe, mas a maioria das igrejas de linha pentecostal acreditam na perda da salvação. Ninguém perde a salvação, a menos que não seja salvo, seja apenas convencido e não convertido.
Está na igreja cantando, glória a Deus, aleluia, mas não é salvo. Não é salvo. Então tenha cuidado. Finalmente Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. No grego, isso aqui tem um não repetido. O me. Dois não. Não. Reforçar. De maneira nenhuma o lançarei fora. Quem vem a Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Mesmo que ele cometa pecado como Davi, ele será perdoado. Ele será perdoado. Eu vou mostrar isso mais na frente. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse que o único pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo. Então, se alguém vem a Jesus, se ele não cometeu aquele pecado contra o Espírito Santo, que é atribuir a Deus obra do diabo, aí, então, ele está salvo, garantido. Então, nessa plataforma, nós temos a garantia da salvação. A garantia da salvação. E a sexta, quarta, peraí, o que está vendo? Sim, a quinta salvação. A sexta garantia, a sexta plataforma de argumentação é a salvação em operação. O apóstolo Paulo diz que a princípio parece um pouco estranho. Ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operar? Como é que é isso? Será que a salvação ainda não está na nossa mão? Então eu chamo isso de salvação em operação. A questão é a seguinte: nós estamos vivendo a salvação, usufruindo da salvação, no nosso dia a dia. Ela está garantida, ela está totalmente garantida, e o caminho dessa salvação é irreversível, ninguém torna isso atrás. Mas, enquanto não vem a volta de Jesus, a consumação dos séculos, nós ainda não estamos totalmente de posse dessa salvação eterna, dessa vida eterna. Então, esse período da igreja, esse período enquanto Jesus não vem, é o período da salvação em operação. É o nosso trabalho. Aí entra a porção de coisa. A revista de vocês falaram disso hoje, por exemplo, lutas, né? Os crentes têm muitas lutas. Jesus havia dito que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus 16, 18. E em outra ocasião Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. No capítulo 7 de Apocalipse, aparece a visão dos mártires na glória, onde aparece uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e línguas que estavam diante do trono, e um dos anciãos explicou: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 6,14. O que está dizendo aqui? O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que nesse período de salvação, que nós somos salvos, nós vamos ter muita luta, provações, tribulações, tentações, quedas, tropeços. Isso tudo vai acontecer, mas nós não vamos perder essa salvação, não, porque o apóstolo Paulo diz que com a provação vem também o escape. Sempre no meio da tribulação, do sofrimento, a gente descobre uma maneira de escapar. E
Então alguém disse o seguinte: na crise, crie. É às vezes nas crises que surgem coisas novas, né? Aliás, foi isso que aconteceu com o problema da vacina que eu expliquei agora. Sabe que a palavra vacina vem de vaca. Houve um tempo que a varíola matou milhares e milhões de pessoas. O povo não sabia de onde vinha esse problema. Então o povo que ordenhava as vacas, com as mãos ali na teta da vaca, começou a não ter problema de varíola. E eles ordenhavam, ficavam com aquelas mãos machucadas, mas eles não tinham problema com varíola. Eles daí descobriram que o próprio vírus da varíola, o próprio vírus, causava cura para eles. Então o povo que ordenhava as vacas não pegava doença. Aí que começaram a descobrir a vacina. Então, com o próprio sofrimento vinha o escape, veio o escape. E assim acontece na vida do crente. Às vezes é no meio do sofrimento que ele cresce ainda mais espiritualmente. Ele cresce ainda mais. Então, esse é o tempo da salvação em operação. Vamos operando a salvação. O crente tem que saber disso. Porque fica dizendo: meu vizinho vive aí uma vida desregrada, mas ele não tem problemas. Fica tranquilo, fica tranquilo. Meu pai contava uma história. Meu pai era pregador leigo, mas era um bom pregador. Modéstia às favas, hein? Era um bom pregador. Então, ele contava a história que tinha um homem que era colono de um fazendeiro muito rico, e ele era crente, era pobrezinho, vivia lá na fazenda daquele homem, sofrendo muitas lutas, pedindo dinheiro emprestado ao chefe, porque não conseguia pagar suas contas. E um dia o fazendeiro falou para ele: rapaz, você é crente, você é servo de Deus, vive passando esse sofrimento todo, olha eu aqui, ó, não tem problema. E o crente não tinha palavras para responder ao seu patrão. Um dia, ele foi caçar. O patrão chamou para ele ajudá-lo numa caça. Eles tinham lá um lago e tinha muito marrequinho. Aqueles marrecos de água ficavam no lago. Então tinha um bando de marreco pousado na água, e ele com aquela espingarda de chumbo, que ele tenta carregar pela boca, ele deu um tiro lá no meio dos marrecos, e uns morreram, outros quebraram a asa, saíram aí, e ele correu, o dono, o fazendeiro: pega lá, pega! E ele correndo, pegando um, pegando o outro, para não escapar. Aí o crente teve uma iluminação. Diz: patrão, agora eu tenho uma resposta para aquela pergunta que o senhor fez. O que é? Por que agora o senhor, quando atirou nos marrequinhos, correu atrás, nós corremos atrás para pegar os que estavam escapando, machucados? É claro que os que morreram já são nossos, e os que estão machucados podem escapar. Falou: exatamente por isso que eu sofro, porque eu estou escapando do diabo. Agora o senhor já está na mão dele, o senhor pertence a ele. Pronto. Foi uma resposta dura e franca, direta, né? Bom, isso aqui não está no meu script que eu vou dar para vocês, não. Isso aqui veio na hora. Veio na hora. Então, veja só. Jesus, ninguém se engane, porque a vida cristã é uma vida de sofrimento, de batalha. Vida de sofrimento e de batalha. Agora, o final será glorioso. Na última recomendação de Jesus, ele disse, antes de voltar para o céu, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus mandou ensinar. Eu estou notando, meus irmãos, que ultimamente está havendo um esfriamento muito grande nas nossas igrejas. Para mim, muitas igrejas por aí pararam de trabalhar. E nós temos que trabalhar para salvar o mundo.
Não, trabalhar para anunciar a salvação, porque nós não vamos salvar o mundo todo. Jesus não mandou a gente salvar o mundo todo, Jesus mandou percorrer o mundo todo. Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes em testemunho, e então virá o fim. Então a nossa missão não é salvar todo mundo, mas é avisar todo mundo. Nós temos que avisar. Mas as igrejas estão paradas. Tem muito oba-oba por aí. Já criaram aí o forró evangélico, o carnaval evangélico, é show daqui, show dali. Agora tem cantor secular gravando música gospel. Eu não gosto dessa palavra gospel. Gospel é evangelho em inglês, mas criaram esse termo para igualar. Já está igualando a música gospel com a música do mundo. Todo mundo está indo no mesmo barco, está juntando todo mundo, está todo mundo igual. E o mundo está caminhando para o inferno, porque as igrejas não estão pregando com ousadia. Eu não tenho visto, por exemplo, a conversão de gente pecadora, gente terrível, gente criminosa como antigamente. Eu não tenho visto. É preciso levantar a cabeça e olhar para frente, para Jesus, para a salvação que Ele nos deu e que o mundo precisa também, e só nós podemos. Os anjos não podem proclamar essa salvação, porque eles não foram salvos. Só quem foi salvo, experimentou a salvação, pode proclamar essa salvação. A palavra de Deus diz: para a qual os anjos gostariam de atentar. Eles gostariam, né? Eles gostariam, mas os anjos não podem fazer isso. Por isso que, quando Cornélio começou a se interessar pela salvação e começou a fazer algumas coisas em direção à salvação, apareceu a ele um anjo, e em vez de salvar Cornélio, falar a Cornélio sobre a salvação, mandou chamar Pedro para falar da salvação para ele. Palavras com que te salves. Então Pedro veio para falar. Os anjos não evangelizam. Nenhum anjo evangeliza. É você que tem que evangelizar. É o crente que tem que proclamar Jesus. Muito bem, meus irmãos. E agora nós temos a última plataforma de argumentação. A salvação consumada. Vimos aqui a salvação realizada, e agora a salvação sendo operada, e agora a salvação consumada. A palavra consumação no Novo Testamento, sinteleia no grego, quer dizer fim completo. Fim completo. Geralmente refere-se ao fim do mundo. Aliás, certas declarações bíblicas, quando Paulo diz que Cristo salvou-nos, tem um tempo de verbo grego chamado auristo. Quando aparece esse tempo de verbo, significa que a ação foi realizada de uma vez, completa. E tem outro tempo de verbo no grego, o presente do indicativo, quando ele é posto ali, significa ação continuada. Por isso que surgiram alguns problemas de tradução da Bíblia. Lá em 1 João 3,5, fala: aquele que é nascido de Deus não peca, porque não pode pecar. E agora? Porque logo no início dessa mesma carta, diz assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos-o mentiroso e a verdade não está em nós. Isso quer dizer o seguinte, que os tradutores ainda não conheciam totalmente a gramática grega. Depois eles descobriram que o presente do indicativo é sempre linear, é uma ação linear, continuada. Então a tradução de 1 João 3,5 é assim: aquele que é nascido de Deus não vive continuadamente na prática do pecado. Pronto, resolveu. Eu tenho essa Bíblia aqui, fala que não peca, porque essa Bíblia é antiga, eu uso por causa do cantor cristão. Ela tem um cantor cristão aqui, então eu uso, se precisar, né? Mas fora isso, as Bíblias modernas todas traduzem: aquele que é nascido de Deus não vive continuadamente no pecado. E quando fala salvou, é um verbo grego que não tem em português, não tem nenhuma outra língua. Quer dizer, salvou de uma vez, está pronto.
Então, a Bíblia sempre traz isso aqui. E aí, a amostra principal que temos no Novo Testamento é o texto de Mateus 25, 31, 46. Na volta de Jesus, quando todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, os salvos e os perdidos, cada grupo receberá a sua destinação. E Jesus diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Notem que quando falei da salvação garantida, texto de Efésios 1, 13, 14, fala do Espírito Santo como penhor da nossa herança. Aqui o Rei Jesus recebe os salvos com as palavras: possuir por herança. Novamente a palavra herança aparece. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. Possuir por herança o reino. Agora entraremos no clima do novo céu e da nova terra. Meu livro de Apocalipse fala disso, quem quiser, eu ainda tenho alguns aí na mala do meu carro. Livro de Apocalipse. Eis que estaremos em um lugar definitivo, onde não entra nenhuma condenação, nem contaminação. Satanás, que provocou a entrada do pecado no mundo, está no seu inferno para sempre. De lá ele não sai. Lá é prisão perpétua. Deus não destruiu Satanás, ele vai ficar lá, preso perpetuamente no lago de fogo e enxofre. Não haverá mais heresias, enganos, nem mudanças climáticas, muito menos doenças e acidentes e velhice. E como dizia Paulo, então estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a trajetória da salvação. Trajetória da salvação. Eu percorri de maneira didática a salvação de ponta a ponta. Alguns detalhes poderiam ser abordados, mas creio que ficaria o assunto muito exausto. Um desses assuntos poderia ser, por exemplo, galardão. Faz parte dessa carreira da salvação. Galardão, mas isso fica para uma outra oportunidade. Mas os assuntos não terminam aqui. Ao longo dessa trajetória da salvação, surgem algumas heresias. A palavra heresia quer dizer escolha, tomar para si, isto é, detalhes que foram inseridos na doutrina por grupos separados, grupos particulares, mas que não fazem parte da doutrina criada pela palavra de Deus. Então, na próxima mensagem, eu quero abordar a doutrina da salvação pelas obras, a doutrina da predestinação, o calvinismo, e a doutrina da perda da salvação, ou arminianismo. Essas três doutrinas eu vou abordar, são assuntos longos. Sobre a doutrina da predestinação, por exemplo, eu publiquei um artigo, há muitos anos atrás, na revista Administração Eclesiástica, e pequeno. E depois, mais tarde, eu publiquei um artigo com 23 páginas. Se alguém quiser ler, se dá o trabalho de ler esse artigo, me dá o seu e-mail que eu mando por e-mail. Então, domingo que vem, nós vamos tratar desse assunto. Mas eu gostaria de encerrar esta mensagem cantando um hino que os irmãos talvez não conheçam. Esse é batista, mas não é do cantor cristão, não. É do Inário para o Culto Cristão. Maravilhosa Graça, quem conhece? Maravilhosa Graça, pouca gente conhece, né? Maravilhosa Graça, ele vai botar aqui, eu vou cantar com os irmãos. Vamos cantar a capela, deixa o instrumento lá, vamos cantar a capela. Sabe o que é cantar a capela? É cantar sem instrumento. Vamos cantar a capela, vamos ficar de pé e vamos cantar. Maravilhosa Graça. Cadê o irmão? Está voltando aí? Eu pedi a ele com antecedência. Está lá? Está lá? Eu vou começar a cantar. Está lá. Está ali. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça
graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me deu certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha idade, é maior o dom de Deus. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma da vida plena e paz, sendo por Cristo salvo do meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Pastor Jorge, a palavra é sua. Aqui. Vocês tiraram a foto do pastor? Hein? Vocês tiraram a foto do pastor? Ninguém tirou a foto do pastor? Por favor, quem é que tem um celular bom para tirar uma foto do pastor aqui? Bora, Sérgio. Pastor Sérgio.
Tirem a foto do pastor aqui. Oh, Jesus, muito bem, minha irmã. Os irmãos assentem. Oh, Deus da glória. Olha, irmãos. 2 minutinhos pelo tempo que o irmão me deu. Tá bem. Graças a Deus pela vida do pastor Dami Ferreira. Dami Ferreira. Oh, amados, pastor Dami tem uma larga história maravilhosa de vida cristã, fundador de igrejas, pioneiro de campos missionários, missionário, evangelista, uma verdadeira vida pastoral completa. E hoje ele ajuda as igrejas que de repente descobrem o seu talento e convida ele, como esta manhã fizemos, que para esta igreja, para mim é um privilégio ter o pastor Dami aqui, a missionária Ana, que esposa, fique de pé, por favor, não é? Experiente Betelina, não é? Missionária experiente para a glória de Deus. Então eu quero aqui, em nome da Igreja Batista Monte das Oliveiras, agradecer ao pastor Dami por mais uma vez, e domingo ele estará aqui conosco, trazendo a conclusão desse trabalho. Quem gostaria de receber esse material impresso? Oh, tá bem, vamos providenciar esse material aqui. O pastor Dami disse que escrito você aprende mais, ouvindo você esquece aí cerca de 70%, 80%, mas escrevendo não, escrevendo você vai ter o tempo todo, tá bom, irmãos? Que é amém amarelo, viu? Pastor Dami. Vamos dar graças a Deus pela vida do pastor Dami. A igreja vai orar, rendendo graças, fique de pé. Vamos render graças a Deus pela vida do pastor Dami aqui conosco, amém, irmãos? Amado Deus, em o nome de Jesus Cristo, rendemos graças ao Senhor pela vida preciosa do pastor Dami, aqui realizando essa atividade. Oramos para que o Senhor continue concedendo a ele toda a condição para fazer a tua obra. Que o Senhor confirme ainda, Santo Deus, a atividade que o teu servo desempenha. Bendito seja Deus pela sua vida. Rendemos graças a Deus por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos assentem. Pastor Sérgio. Tá bom. Pastor Dami, ele encerrou antes de 11h30, viu? Amém, não é? Amém. Amados, logo mais estaremos de volta. Vocês podem acompanhar o dia olhando o relógio, que o relógio trabalha rápido. Eu nunca vi uma coisa dessa. E logo, logo estaremos de volta às 19 horas, não é, pastor Sérgio? Ou 18h30, não é? Porque o irmão me perguntou. Sim, hoje à noite, 18h30, tá bom? 19 horas vai ser no dia 25, amém? Com orações particulares, os irmãos estão dispensados, amém, graças a Deus.